Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso de Física 1, Mecânica. Se você ainda não assistiu à aula 1, o que é física? Recomendo fazer isso antes de prosseguir. Te garanto que vai ser muito interessante. Nesta aula vamos dar continuidade e mergulhar num tema fundamental, o tempo e sua medição. Mas antes de falar diretamente sobre tempo, precisamos deixar bem claro em qual região da física estamos situando nosso estudo. Por isso, hoje, vamos entender o que chamamos de domínio clássico. Qual é o âmbito que ele cobre, por que ele é útil e onde ele deixa de valer. Você já parou pensar que o mundo ao nosso redor parece funcionar de um jeito bem previsível? Carros na rua, uma bola que a gente chuta, a queda de um objeto. Tudo isso segue regras que a gente até consegue intuir. São fenômenos que parecem comportados, determinísticos. Mas a física é um universo gigantesco. E nem tudo é tão simples assim. Quando a gente mergulha no mundo do muito pequeno, como o dos átomos e das partículas, ou no mundo do muito rápido, perto da velocidade da luz, as coisas ficam estranhas. Comportamentos bizarros que a física do nosso dia a dia simplesmente não consegue explicar. É por isso que, para aprender física do jeito certo, passo a passo, a gente precisa primeiro delimitar nosso campo de jogo. E esse campo é o que chamamos de domínio clássico. Mas o que exatamente significa domínio clássico? Pensem nele como o cenário onde a mágica da física que vamos estudar acontece. É o conjunto de todos os fenômenos em que os efeitos estranhos, como os da relatividade e da mecânica quântica, são tão pequenos que a gente pode simplesmente ignorá-los. Nesse domínio, as leis que reinam são as boas e velhas leis de Newton, a conservação de energia, a conservação de momento, as leis clássicas que formam a base de tudo. Em outras palavras, quando falamos em clássico, estamos nos referindo a objetos do nosso mundo macroscópico, que se movem a velocidades bem lentas em comparação com a da luz, e que são grandes o suficiente para que os efeitos quânticos não apareçam. Essencialmente, é a física que descreve o mundo que vemos e sentimos diretamente. De forma geral, qualquer teoria física que não precise de quantização ou de correções relativísticas é considerada física clássica. Claro, todo domínio tem seus limites. A física clássica não é uma teoria que explica tudo. Se tentarmos usá-la para descrever um elétron girando em torno de um átomo, por exemplo, ela falha miseravelmente. Ela prevê coisas que simplesmente não acontecem. Isso porque, nessa escala minúscula, os efeitos quânticos dominam. E precisamos de uma nova caixa de ferramentas, a mecânica quântica. Da mesma forma, se pegarmos um objeto e o acelerarmos a uma velocidade próxima à da luz, ou o colocarmos perto de um campo gravitacional muito intenso, como o de um buraco negro, a física clássica também não dá conta do recado. Nossas noções de tempo, espaço e até de massa começam a se distorcer. Para descrever isso, precisamos das teorias da relatividade de Einstein. A física clássica, portanto, quebra nesses extremos. E mesmo no nosso mundo, às vezes encontramos complicações, como a resistência do ar, o atrito que desgasta as peças de uma máquina ou pequenas vibrações. No domínio clássico ideal, muitas vezes simplificamos e ignoramos esses fatores. Mas a beleza é que a física clássica também nos dá ferramentas para tratar essas perturbações, quando precisamos de mais precisão. Então, por que diabos a gente começa por aqui? Por que não pular direto para as partes mais exóticas da física? A resposta é simples. Porque o domínio clássico é a fundação de tudo. Ele é conceitualmente mais simples e serve como a base para a nossa intuição física. As fórmulas são mais limpas e acessíveis. Pense no movimento de um carro, na queda livre, nas forças que aplicamos. São conceitos que nos permitem ganhar familiaridade com as ferramentas essenciais da física, como vetores, equações simples e os conceitos de velocidade, aceleração e energia, sem a complexidade matemática da relatividade ou da quântica. Além disso, vamos ser práticos. A grande maioria das aplicações de engenharia e tecnologia do nosso dia a dia funciona perfeitamente bem dentro do domínio clássico. Construir pontes, projetar carros, lançar satélites. Tudo isso se baseia fundamentalmente nos princípios da mecânica clássica. Então, como essas diferentes áreas da física se conectam? Imagine a física como um grande mapa. O domínio clássico ocupa o centro, a vasta região do nosso cotidiano. Nas bordas, temos os regimes extremos. A relatividade cuida das altas velocidades e da gravidade forte.
A mecânica quântica cuida das escalas minúsculas. E o mais fascinante é que essas teorias não são totalmente separadas. Existem zonas de transição. Em certas condições, as teorias mais gerais, como a relatividade e a quântica, se simplificam e se reduzem exatamente às leis da física clássica. Isso é o que chamamos de princípio da correspondência. É muito importante deixar isso claro. O nosso curso de mecânica, a nossa Física 1, vai se passar inteiramente dentro do domínio clássico. Não vamos nos preocupar com relatividade ou efeitos quânticos aqui, embora seja fundamental saber que eles existem e onde eles se aplicam. Então, quando falamos de movimento e força e energia, aqui no curso, estamos falando de fenômenos que se comportam como no domínio clássico, ou seja, fenômenos cotidianos macroscópicos, em que as leis de Newton e as leis de conservação são perfeitamente aplicáveis. Pense nos exemplos. Um carro acelerando numa estrada? Domínio clássico. A famosa maçã caindo na cabeça de Newton? Clássico. Um satélite em órbita da Terra, se movendo a alguns quilômetros por segundo? Ainda é um problema majoritariamente clássico, talvez com algumas pequenas correções. Mas um elétron num átomo? Isso já é domínio quântico, está fora do nosso escopo. Uma partícula viajando a 99% da velocidade da luz? Domínio relativístico. Em resumo, nosso foco será o domínio clássico, o território da física do cotidiano. É com esse universo que vamos nos familiarizar profundamente. Vamos pegar aquilo que a nossa intuição já reconhece e dar a isso precisão, fórmulas e um raciocínio rigoroso. Agora, tendo em mente onde estamos atuando, no domínio clássico, podemos focar no tema de hoje: o tempo e a sua medição, tal como ele aparece nos fenômenos do mundo macroscópico. É nesse universo, o dos relógios, dos pêndulos, dos corpos em movimento, que nosso curso vai operar. Mas antes de mergulharmos de cabeça nas equações, quero contar duas histórias interessantes que vão nos ajudar a entrar no espírito do problema, a sentir as questões vivas que existem por trás das fórmulas. Vamos começar? Nossa primeira história se passa na Índia, há quase 900 anos, em um tempo em que a astronomia e a matemática caminhavam lado a lado com a fé e a astrologia. É nesse cenário que viveu Bhaskara II, um dos maiores gênios da ciência oriental, conhecido como o Mestre dos Números. Essa história, entretanto, chegou até nós de uma forma especial. Ela foi recontada com poesia e encanto pelo escritor brasileiro Malba-Tahan, em seu famoso livro O Homem que Calculava. Embora a narrativa assuma um tom lendário, a sua origem é real. Bhaskara de fato existiu e escreveu uma obra matemática intitulada Lalavat, dedicada à sua filha de mesmo nome. É a partir desse laço entre o saber e o afeto, entre o cálculo e o destino, que nasce a lenda de Lilavati, uma história sobre o tempo, o amor e um misterioso instrumento que os antigos chamavam de cilindro do tempo. Bhaskara, um sábio geômetra da Índia antiga, teve uma filha chamada Lilavati. Quando ela nasceu, ele consultou astrólogos e leu os astros. O que viu foi que Lilavati estava destinada a viver sem jamais contrair casamento, que jamais haveriam pretendentes que cumprissem as exigências dos deuses e dos astros. Inconformado com essa profecia, Bhaskara não aceitou passivamente esse destino. Ele buscou os mais renomados astrólogos de seu tempo perguntando-lhes: como posso garantir que minha filha encontre um marido e seja feliz no casamento? Um desses astrólogos sugeriu uma solução muito precisa. Era necessário levar Lilavati para uma província costeira chamada Dravira, onde existia um templo escavado na pedra dedicado à contemplação do tempo, da imagem sagrada de Buda impugnada por uma estrela, e ali, em certo dia marcado dentro desse templo, realizar cerimônia no momento exato imposto pelos astros. Elemento central do ritual era um artefato chamado cilindro do tempo. Uma caixa cilíndrica aberta no topo contendo em sua base um pequeno orifício. Esse cilindro ficava depositado dentro de um vaso cheio de água. À medida que a água penetrava através desse orifício e invadia o cilindro de baixo para cima, o cilindro ia afundando lentamente. Quando a água alcançasse um nível previamente marcado, aquilo indicaria que chegara a hora certa, o instante elegido pelos astrólogos para a cerimônia. Com grande esperança, Bhaskara organizou tudo conforme o recomendado. Lilavati entrou em idade de noiva. Apareceu um homem decente, de boa casta, rico o bastante e honesto. Decidiu-se o dia do casamento. Marcou-se a hora
e reuniram-se os convidados. Todos aguardavam que o cilindro do tempo, colocado no vaso, afundasse até o ponto exato indicado pelo nível da água. Então veio o imponderável. Curiosa, Lilavati aproximou-se para observar mais de perto a subida lenta da água no cilindro. Uma pérola de seu vestido soltou-se e caiu no vaso. Sem que ninguém percebesse a tempo, a pérola afundou e foi arrastada pela água, tampando o pequeno orifício na base do cilindro. Com o orifício obstruído, a água deixou de entrar no recipiente. Então, o cilindro não afundou como deveria. Não marcou o instante certo. A hora ideal foi ultrapassada. O casamento não pôde ocorrer naquele momento. Embora se tenha tentado reagendar o enlace conforme novos prognósticos, o pretendente desapareceu pouco depois, e Lilavati permaneceu solteira pelo resto de seus dias. Nossa segunda história se passa na Itália renascentista, mais de 4 séculos após o tempo de Bhaskara. É uma época de descobertas, de artistas e pensadores que buscavam compreender a natureza com os olhos da razão e o espírito da curiosidade. O protagonista dessa história é Galileu Galilei, um jovem estudante de Pisa que mais tarde se tornaria um dos maiores nomes da ciência moderna. Quando era jovem, estudante em Pisa, Galileu estava numa cerimônia em uma catedral. Ele percebeu que os candelabros pendurados no teto oscilavam suavemente. Observou que à medida que o balanço ia diminuindo, ou seja, os arcos de vai e vem ficando cada vez menores, o tempo do balançar parecia ser o mesmo. Em silêncio e sem que ninguém percebesse, Galileu utilizou a própria pulsação para tentar verificar se sua observação era verdadeira. Contava os batimentos enquanto o candelabro ia de um extremo a outro e depois voltava à posição inicial. Mas ele não ficou só nisso. Ao retornar para casa, fez experimentos mais controlados com pêndulos. Para isto, utilizou pesos presos por fios ou hastes, para ver se esse comportamento se mantinha. Descobriu que, de fato, o período de oscilação dependia principalmente do comprimento da haste ou do fio que sustentava o peso. Quanto mais longo, maior era o tempo necessário para balanço, e o resultado independia da amplitude, ou seja, de onde o peso era abandonado. Embora ele ainda não tivesse a matemática formal, nem o aparato mecânico pleno que surgiria depois, essa observação abriu caminho para relógios de pêndulo, instrumentos muito mais estáveis que os anteriores para medidas de tempo. Estudaremos sobre o movimento de um pêndulo em aulas futuras. Por ora, é importante compreender como a percepção de Galileu ajudou a criar meios de medir intervalos de tempo com mais precisão, mesmo que, em essência, a gente não saiba o que de fato é o tempo. Observe como histórias antigas e descobertas científicas nos mostram que há mais por trás do tic-tac do relógio do que a gente imagina. O que a lenda da princesa Lilavati e os experimentos de Galileu Galilei podem nos ensinar sobre algo tão fundamental na ciência: a diferença entre intervalo de tempo e instante de tempo. Considere a história de Lilavati. O processo todo, desde colocar o cilindro na água até ele afundar, é o que chamamos de intervalo de tempo. É a duração, o quanto tempo passou. Pense no cronômetro do seu celular. Você aperta para começar, aperta para parar, e ele te mostra o intervalo. Porém, quando a pérola bloqueou o furo. Para ela, naquele momento, o tempo congelou. Esse momento exato, o agora, em que o cilindro para de afundar, é o que chamamos de instante de tempo. Um instante não tem duração. É um ponto preciso na linha do tempo, como 14 horas, 37 minutos e 12 segundos. Enquanto para Lilavati, o tempo parou naquele instante. Para o noivo, que esperava em outro lugar, o tempo continuou passando. O intervalo de espera dele se tornou tão longo que ele simplesmente foi embora. Veja só que confusão. A cerimônia dependia de um instante preciso, mas o que determinava esse instante era um intervalo de tempo. Porém, devemos lembrar o que dizia o poeta: o tempo não para. Para Galileu, observando um lustre balançando em uma catedral, abriu o caminho para trabalhar com intervalos de tempo com mais precisão, ou seja, dividir em fatias de tempo regulares. Cada tique e cada taque do pêndulo marca um instante, e a sequência desses instantes estão separados por intervalos regulares. Foi essa ideia que abriu caminho para a construção dos relógios de pêndulo. Então, o que aprendemos com tudo isso? Na ciência, quando medimos o tempo, usamos essas duas ideias. O intervalo de tempo, que em física representamos com um dt, ΔT, é a diferença entre um instante final e um instante inicial. Matematicamente, é simples. ΔT é igual ao tempo final menos tempo inicial,
Ou sendo mais preciso, o intervalo de tempo é dado pelo instante final, relativo ao marco zero do tempo, menos o instante inicial, também relativo ao mesmo marco zero. E aqui vem um ponto crucial. Por conveniência, muitas das vezes, é interessante considerar nosso marco zero do tempo como sendo o instante inicial, e isto é uma escolha nossa. É arbitrário, mas absolutamente necessário. Para contar, precisamos de um começo. Em cosmologia, o zero pode ser o Big Bang. Em geologia, a formação da Terra. No nosso dia a dia, usamos o nascimento de Cristo como referência para o nosso calendário. No experimento de Galileu, o zero era o momento em que ele soltava o pêndulo. Para Lilavati, quando o cilindro foi colocado na água. Mesmo quando falamos de um instante, como agora são 2 da tarde, estamos, no fundo, nos referindo a um intervalo de tempo que começou em algum marco zero, seja a meia-noite de hoje ou algum padrão atômico superpreciso. No final das contas, tudo na física que envolve tempo está medindo a duração entre 2 pontos. Da próxima vez que você olhar para o relógio, lembre-se de Lilavati e Galileu. Você não está vendo apenas números, mas o resultado de uma longa jornada humana para entender e fatiar a dimensão mais misteriosa de todas: o tempo. Já alguma vez se perguntou qual é o limite da velocidade com que conseguimos ver as coisas? E qual é o limite da lentidão, o ponto em que tudo parece simplesmente parado? A nossa percepção do tempo é uma dança fascinante entre o que os nossos olhos conseguem captar e o que o nosso cérebro decide interpretar. Para que você possa compreender melhor o tempo, convém explorar os extremos da nossa percepção sensorial. Vou usar a visão como exemplo. Vamos começar pelo rápido, pelo limite da velocidade da nossa visão. Sabe aquela sensação de que uma luz a piscar muito depressa se torna uma luz contínua? Por exemplo, flashes de luzes estroboscópicas. Isso não é magia, é ciência. Esse fenômeno tem um nome: frequência crítica de fusão, ou FCF. É o ponto exato em que o nosso cérebro deixa de conseguir distinguir eventos repetitivos como separados e os funde numa única imagem contínua, um borrão. Este borrão ocorre devido ao funcionamento do nosso sensor de visão, o olho humano, e como o cérebro interpreta as informações enviadas por este sensor. Então, quão rápido é rápido demais para os nossos olhos? Devido a um fenômeno chamado persistência da retina, em que uma imagem é retida nos sensores de luz, presentes no fundo do globo ocular, por um curto período de tempo, as informações acabam se fundindo se as mudanças ocorrem rápido demais. Em média, para a maioria das pessoas, essa frequência está entre 30 a 60 vezes por segundo, ou seja, de 30 a 60 Hz. Em condições ideais, com luz muito intensa e usando a nossa visão periférica, alguns de nós podem até chegar a perceber piscadelas a 90 ou mesmo 100 Hz. Curiosamente, existe uma grande variação entre as pessoas. Um estudo descobriu que a diferença entre a pessoa com a percepção mais lenta e a mais rápida podia chegar a 30 Hz. Para traduzir isto para tempo, usamos uma fórmula simples. O tempo é obtido dividindo o número 1 pela frequência. Este tempo é denominado período, e ele sempre será o recíproco da frequência, que corresponde ao número de vezes que uma imagem é exibida ou alterada. Se pegarmos na média de 30 a 60 Hz, descobrimos que o nosso cérebro começa a ver tudo como um borrão quando os eventos acontecem em intervalos menores do que 17 a 33 milissegundos. É um piscar de olhos. Na verdade, é bem mais rápido que um piscar de olhos. É por isso que os filmes e os videogames funcionam. Eles criam a ilusão de movimento, enganando seu cérebro, mostrando imagens estáticas rapidamente. Um monitor de 60 Hz atualiza a imagem 60 vezes por segundo, o que é mais do que suficiente para a maioria de nós ver um movimento fluido e contínuo. No entanto, jogadores mais competitivos ou pessoas com uma percepção mais apurada conseguem sim notar a diferença e a suavidade extra de um ecrã de 90 ou 120 Hz. É o nosso cérebro a ser levado ao seu limite de velocidade. Agora, vamos para o outro extremo da escala: o limite da lentidão. O que acontece quando as coisas se movem tão, mas tão devagar que parecem completamente paradas? Pense numa montanha a crescer ou no movimento das estrelas no céu, no desabrochar de uma flor. Nós sabemos que elas se movem, a ciência diz-nos que sim, mas para os nossos olhos, elas estão estáticas. É o paradoxo da montanha e das estrelas. Ao contrário do limite da velocidade, aqui não existe um número mágico, um tempo máximo universal
que define o que é parado. O fenômeno é explicado por outra ideia: o limiar de diferença. Basicamente, para que o nosso cérebro perceba algo como em movimento, a mudança tem de estar num intervalo de tempo que esteja dentro de nossa percepção de movimento para ser notada. Primeiro, a nossa visão tem uma resolução limitada. Para que algo pareça mover-se, tem de percorrer uma distância mínima no nosso campo de visão. No caso de uma montanha a erguer-se milímetros por ano, ou de uma estrela a milhões de anos-luz de distância, a mudança de posição ao longo de horas, dias ou até anos é simplesmente demasiado pequena para os nossos olhos detectarem. O movimento é tão lento que não consegue ativar os nossos detectores de movimento no cérebro. Depois, entra em jogo a adaptação sensorial. O nosso cérebro é uma máquina de eficiência. Ele foi desenhado para prestar atenção ao que é novo e relevante para a nossa sobrevivência. Se a posição de uma montanha ou de uma constelação não muda numa escala de tempo que afete o nosso dia a dia, o cérebro simplesmente a cataloga como fundo estático e para de gastar energia com isso. A nossa percepção cognitiva do tempo também é um fator-chave. O tempo parece voar quando nos divertimos e arrasta-se quando estamos aborrecidos. Inclusive, isto nos leva à ideia cognitiva do tempo relativo. Por exemplo, a correria da vida moderna faz parecer que o tempo passa mais rápido, quando, na verdade, ele continua o mesmo. Para fenômenos que demoram milênios, como a lenta mudança das constelações, nós não os percebemos em tempo real. A nossa percepção da mudança vem da memória e de registros, como fotografias ou textos antigos. Nós comparamos o agora com o antes, e cognitivamente entendemos que houve movimento. Então, por que é que conseguimos ver o Sol a cruzar o céu ou as nuvens a moverem-se? Porque a velocidade aparente deles é suficientemente alta. O Sol move-se cerca de 15 graus por hora, o que é rápido o suficiente para o nosso cérebro registrar como um movimento contínuo, mesmo que lento. As estrelas também se movem no céu devido à rotação da Terra, mas como o movimento delas é muito mais sutil num curto período de observação, o cérebro interpreta-as como pontos fixos. Só com uma fotografia de longa exposição é que conseguimos ver o rastro que elas deixam no céu, revelando o seu movimento. Em resumo, o movimento para quando a sua velocidade de mudança cai abaixo do nosso limiar mínimo de detecção. O cérebro transforma o que seria um evento em movimento numa série de fotografias estáticas. Nós só conseguimos confirmar que a mudança aconteceu olhando para trás, através de registros e da memória. É uma forma incrível de como a nossa biologia filtra a realidade para nos apresentar um mundo que faz sentido para a nossa escala de vida. É importante notar que toda esta nossa análise se focou apenas na visão. Existem estudos fascinantes sobre como a nossa audição também percebe o tempo, mas esse é um tópico complexo e foge ao escopo desta aula. A forma como sentimos o tempo é, sem dúvida, uma das facetas mais incríveis da experiência humana. E assim, exploramos as fronteiras do tempo, desde o flash mais rápido que conseguimos ver até ao movimento mais lento que se torna eterno. A nossa realidade é moldada por estes limites. Não podemos determinar diretamente mais que o movimento do Sol, ou menos que uma pulsação ou piscar de olhos. Mas, certamente o tempo se estende para muito além destes limites. Agora que compreendemos um pouco melhor como o nosso cérebro percebe o tempo, é hora de aprender a operar com ele de forma matemática. Afinal, a matemática é a linguagem com a qual a física descreve e compreende os fenômenos do mundo. Para introduzirmos o conceito de tempo em nosso curso de Física 1, precisamos recorrer a um dos maiores nomes da história da ciência, Sir Isaac Newton. Foi ele quem formulou a primeira definição precisa e sistemática de tempo, tal como será utilizada aqui. Uma concepção que orientou toda a física clássica por mais de 2 séculos até ser profundamente revisada por outro gênio, Albert Einstein. Vocês sabiam que antes de Newton, a ideia de tempo já era um grande debate? Filósofos como Aristóteles, por exemplo, viam o tempo como uma medida da mudança, algo ligado ao movimento, ao antes e depois. Se nada mudasse, o tempo não passaria. Parece lógico, não é? Mas Newton chegou para revolucionar essa ideia. Ele precisava de uma base sólida para suas leis do movimento, e a definição filosófica não era suficiente. Então, Newton fez algo brilhante. Ele propôs que existem 2 tipos de tempo. Vamos explorar isso juntos. Em sua obra-prima, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicado em 1687, ele nos apresenta o tempo absoluto, verdadeiro e matemático. E, imaginem um rio cósmico que flui de forma perfeitamente constante, uniforme,
sempre no mesmo ritmo. Não importa o que aconteça no universo. Ele flui por si só, por sua própria natureza, sem depender de planetas girando, relógios funcionando ou de nós existindo para percebê-lo. Newton chamou esse fluxo ideal e perfeito de duração. Esse é o tempo absoluto, a base fundamental e invisível do universo segundo a física clássica. Mas, espere um pouco, como a gente mede esse rio invisível? Nós não conseguimos. É aí que entra o segundo tipo de tempo, o tempo relativo, aparente e comum. Esse é o tempo que usamos no nosso dia a dia. É o tempo que medimos com nossos relógios, celulares, calendários. São as horas, os dias, os meses, os anos. Esse tempo é uma medida que criamos usando movimentos, como a rotação da Terra ou as oscilações de um cristal de quartzo. Newton sabia que essas medições não eram perfeitas. Um relógio pode adiantar ou atrasar. O movimento dos astros tem pequenas variações. Por isso ele chamou esse tempo de aparente ou relativo, porque é a nossa melhor tentativa de medir aquele tempo absoluto e verdadeiro. Então, resumindo a ideia de Newton, existe um tempo real, absoluto, que flui perfeitamente no fundo do universo. E existe o tempo prático, relativo, que é a nossa medida imperfeita desse fluxo usando fenômenos físicos. Para Newton, essa distinção era essencial. Sem um tempo absoluto, como poderíamos definir velocidade ou aceleração de uma forma universal? Se tudo é relativo, como podemos ter leis da física que valem para todo o universo? O tempo absoluto era o palco universal onde o drama da física acontecia. Essa ideia de um tempo constante e universal foi a base de toda a física clássica por mais de 200 anos. Foi a régua com a qual medimos o cosmos, até que, no início do século XX, outro gênio chamado Albert Einstein apareceu e disse: "Bem, Sir Isaac, sobre esse seu tempo absoluto, acho que temos que conversar." Mas isso é uma história a ser contada em outro curso. O conceito de Newton, mesmo que tenha sido revisto, nos mostra a importância de criar definições rigorosas na ciência e como a nossa percepção nem sempre corresponde à realidade fundamental. É a base para tudo que vamos estudar em cinemática e dinâmica. Você já parou para pensar por que 1 minuto tem 60 segundos e por que o seu relógio está sincronizado com o do mundo inteiro? A resposta está em uma longa e fascinante jornada pela padronização do tempo. Vamos desvendar essa história juntos. Tudo começou há milhares de anos, por volta de 3.500 a.C. Civilizações antigas, como os egípcios e babilônicos, olhavam para o céu e usavam a posição do sol para marcar a passagem do dia. Eles construíram obeliscos e relógios de sol, onde a sombra de uma haste, chamada gnomon, indicava as horas. Era o tempo solar aparente. O problema? Esse tempo não era constante. Ele mudava com as estações do ano e dependia da sua localização exata. Cada cidade tinha, literalmente, a sua própria hora. Com o passar dos séculos e o avanço da ciência, percebemos que o movimento aparente do Sol não é perfeitamente regular. Então, por volta do século XVIII, astrônomos criaram o tempo solar médio. A ideia era usar um dia solar com duração média ao longo do ano, corrigindo as pequenas variações da órbita da Terra. Cidades como Londres e Genebra começaram a adotar esse tempo médio local, usando tabelas de correção para ajustar seus relógios. Foi um grande passo para criar um tempo mais uniforme, mas ainda era local. A verdadeira revolução na precisão veio em 1656, com o físico holandês Christian Huygens. Ele inventou o relógio de pêndulo. Pela primeira vez, tínhamos um mecanismo, o tic-tac regular do pêndulo, que podia marcar o tempo de forma muito mais estável do que qualquer coisa antes. Os relógios de pêndulo se tornaram o padrão de precisão por quase 300 anos, permitindo que a ciência e a navegação avançassem como nunca. Mas cada relógio ainda precisava ser ajustado localmente. O mundo estava se conectando. Com a expansão das ferrovias e do telégrafo, a bagunça dos horários locais se tornou um problema gigantesco. Imagine viajar de trem e ter que acertar o relógio a cada cidade. A solução veio em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano em Washington. Lá, representantes de vários países decidiram que o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, seria o marco zero para a longitude mundial. Nascia o GMT, ou Greenwich Mean Time, e com ele, o sistema de fusos horários que usamos até hoje, finalmente padronizando a hora civil em todo o planeta. Com o mundo sincronizado,
A próxima busca era por uma definição ultra precisa do segundo. Por muito tempo, o segundo era simplesmente definido como uma fração do dia solar médio, 1 dividido por 86.400. Parece bom, né? O problema é que a rotação da Terra não é perfeita. Ela desacelera e oscila ligeiramente por causa das marés e outros fatores. Para a ciência, essa pequena variação era um grande problema. Para resolver isso, os cientistas buscaram algo mais estável que a rotação da Terra. Em 1960, eles adotaram o tempo de efemérides, definindo o segundo com base no movimento orbital da Terra ao redor do Sol em um ano específico, o ano de 1900. Era uma definição muito mais estável, mas extremamente complexa de medir e impraticável para o uso diário. A ciência precisava de algo ainda melhor, algo que pudesse ser medido em um laboratório, em qualquer lugar do mundo. E então, entramos na era atômica. Em 1967, o mundo da ciência mudou para sempre. Hoje, vivemos sob o domínio do UTC, o Tempo Universal Coordenado. O UTC é a versão moderna do GMT, mas com uma diferença crucial. Ele é baseado na contagem do Tempo Atômico Internacional, ou TAI, que é a média de mais de 400 relógios atômicos espalhados pelo globo. Mas para que a nossa hora não se afaste muito do dia e da noite reais de vez em quando, os cientistas adicionam um segundo intercalar ao UTC. É uma forma de sincronizar a precisão atômica com a rotação, um pouco irregular, da nossa querida Terra. Então, da sombra de um obelisco ao tic-tac de um átomo de césio, a história da padronização do tempo é uma jornada pela nossa busca incessante por precisão e ordem. Cada mudança foi motivada pela necessidade de um padrão mais estável e universal, impulsionando a tecnologia e conectando nosso mundo de uma forma que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. Falamos sobre como percebemos o tempo através dos nossos sentidos e, em seguida, conhecemos a definição proposta por Newton, aquela que servirá de base para o nosso curso. Agora, chegou o momento de descobrir qual é o padrão utilizado para medir o tempo. Na física, esse padrão é o segundo, o intervalo de tempo adotado como referência. Poderia ter sido qualquer outro. Talvez o segundo tenha sido escolhido por coincidir com algo familiar ao ser humano, como o ritmo das batidas do coração. Mas, no fim das contas, isso é apenas uma convenção. O importante é que todos usemos o mesmo compasso. Como medimos o tempo com tanta precisão que o GPS no seu celular sabe onde você está, ou que a internet funciona em todo o mundo ao mesmo tempo? Está na hora de desvendar o padrão de tempo que governa o nosso mundo moderno. Como já foi explicado, antigamente, usávamos o Sol e as estrelas. O problema é que a rotação da Terra não é perfeitamente constante. Ela varia um pouquinho, o que para a tecnologia de hoje é um problema gigantesco. Precisávamos de algo muito, mas muito mais estável. A resposta foi encontrada no mundo quântico, no coração de um átomo. Desde 1967, a padronização oficial do segundo, a unidade de tempo do Sistema Internacional, foi estabelecida a partir das vibrações que ocorrem no interior de um átomo específico. A definição moderna do segundo é baseada numa transição atômica de césio 133, 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770 ciclos da radiação correspondente à transição entre dois estados hiperfinos do átomo de césio em seu estado fundamental. Parece complicado, e de fato, tecnicamente é. Mas não precisamos nos preocupar com os detalhes técnicos. É importante compreender que os cientistas perceberam que as transições entre os estados do átomo de césio eram bem comportados e poderiam ser usados para medir o tempo com precisão. Para tal, se perguntaram: quantos ciclos seriam necessários para preencher um intervalo que vamos definir como sendo um segundo? Os equipamentos fizeram as contagens várias e várias vezes e, por fim, chegaram a um resultado confiável e que poderia ser reproduzido em laboratório com precisão. Definiram que um segundo é exatamente o tempo que leva para ocorrer em 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770 desses ciclos. É como ter um metrônomo da natureza, um tic-tac universal que é o mesmo em qualquer lugar do universo. É um padrão tão preciso que se um relógio atômico de césio começasse a funcionar na época dos dinossauros, hoje ele estaria atrasado ou adiantado por menos de um segundo. Mas ter a definição de um segundo não é suficiente. Como garantimos que todos os relógios do mundo sigam esse mesmo ritmo? É aqui que entram as escalas de tempo internacionais. Pense nisso como uma orquestra. Cada país tem seus próprios músicos de elite,
relógios atômicos super precisos em seus laboratórios. Esses laboratórios enviam constantemente os tempos medidos por seus relógios para uma organização central, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, ou BIPM, que fica na França. O BIPM age como um maestro. Ele pega as informações de centenas de relógios atômicos espalhados pelo globo e calcula uma média ponderada. Essa média cria uma escala de tempo ultra estável e contínua, chamada Tempo Atômico Internacional, ou TAI. O TAI é o tempo puro, a linha contínua que não para e não se ajusta a nada. É a nossa referência ideal. Agora, aqui fica interessante. Se usássemos apenas o TAI em nossos relógios de pulso, com o passar dos anos, o nosso meio-dia, o momento em que o Sol está mais alto no céu, começaria a se deslocar. Isso acontece porque, como eu disse, a rotação da Terra está gradualmente diminuindo, mesmo que de forma irregular. Em algumas décadas, o meio-dia no relógio poderia ser às 12h01, depois 12h02 e assim por diante. Para evitar essa confusão, criamos outra escala de tempo, o Tempo Universal Coordenado, ou UTC. O UTC é a base para todos os fusos horários e para o tempo civil que usamos no nosso dia a dia. Ele usa o segundo atômico perfeito do TAI, mas com um truque. De tempos em tempos, quando a diferença entre o tempo atômico e a rotação da Terra se aproxima de 1 segundo, nós adicionamos um segundo intercalar. Isso mesmo, um segundo extra é inserido, geralmente no final de junho ou dezembro. É uma pausa momentânea para permitir que a Terra alcance nossos relógios super precisos. Assim, o UTC mantém o nosso tempo civil sincronizado com o dia e a noite. Pode parecer complicado, mas essa precisão é a espinha dorsal do nosso mundo. Sem ela, o GPS seria inútil, perdendo a precisão em quilômetros em questão de dias. As transações financeiras globais, que dependem de frações de segundo, seriam um caos. As redes de comunicação e a internet, que precisam sincronizar pacotes de dados em todo o planeta, simplesmente não funcionariam como conhecemos. A ciência, desde a astronomia até a física de partículas, depende dessa capacidade de medir intervalos de tempo minúsculos com confiança. E o futuro? A ciência não para. Já existem relógios ainda mais precisos que os de Césio. São os chamados relógios ópticos. Eles usam átomos diferentes, como estrôncio ou itérbio, que vibram em frequências muito mais altas, na faixa da luz visível. São como metrônomos que tocam centenas de milhares de vezes mais rápido que o de Césio. A precisão deles é tão absurda que, se tivessem começado a funcionar no Big Bang, há quase 14 bilhões de anos, hoje estariam com um erro de menos de 1 segundo. Cientistas de todo o mundo já estão discutindo a possibilidade de, em breve, redefinir o segundo com base nesses novos relógios. Isso abriria portas para tecnologias ainda mais avançadas, testes mais rigorosos das leis da física e, quem sabe, novas descobertas sobre a natureza do próprio tempo. Da próxima vez que você olhar para o relógio, lembre-se que por trás daqueles números girando há uma dança incrível entre a física quântica e a rotação do nosso planeta, uma sinfonia global de átomos garantindo que o nosso mundo moderno continue funcionando em perfeita harmonia. Aprendemos bastante coisa sobre o tempo até aqui. Porém, falta aprender como trabalhar com ele na prática. Vamos fazer isso agora. Alguma vez você já se deparou com um problema de física e pensou: mas como eu converto 3 horas para segundos? Ou, o que é 1 milissegundo? Está na hora de dominar o tempo, aprendendo a navegar entre séculos, segundos e até frações minúsculas do tempo, como os nanosegundos. Saber converter unidades de tempo é essencial não só para a física, mas para a vida. Bem, chegou a hora de usar o quadro negro. Primeiro, vamos alinhar as escalas de tempo mais comuns. Começando pelas grandes. 1 milênio tem 1000 anos, 1 século tem 100 anos e 1 década tem 10 anos. Agora descendo um pouco mais. 1 ano tem cerca de 365 dias, mas para sermos mais exatos, consideramos 365,25 dias, para incluir os anos bissextos. 1 mês tem, em média, 30 dias. E um dia, como todos sabemos, tem 24 horas. É aqui que a mágica da conversão começa a ficar interessante. Cada hora tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. Isso significa que uma única hora contém 60 vezes 60, ou seja, 3.600 segundos. E um dia inteiro? Bom, são 24 horas vezes 3.600 segundos por hora, o que nos dá um total de 86.400 segundos.
Saber isso de cabeça é um superpoder para resolver problemas rapidamente. Vamos a um exemplo prático para fixar a ideia. Imagine que um evento durou 2 horas, 15 minutos e 30 segundos. Como expressamos tudo isso em segundos? É só somar as partes. Primeiro, convertemos as horas. 2 horas vezes 3.600 segundos por hora, resultando em 7.200 segundos. Depois, os minutos. 15 minutos vezes 60 segundos por minuto, que dá 900 segundos. Por fim, somamos os 30 segundos que já tínhamos. O total é 7.200 mais 900 mais 30, o que nos dá 8.130 segundos. Viu como é lógico? Mas e quando precisamos medir coisas super rápidas, como o flash de uma câmera ou o processamento de um computador? Aí entramos no mundo das subunidades do segundo. Usar números como 0,000001 segundos não é nada prático. Por isso, usamos os prefixos do Sistema Internacional, o famoso SI, junto com a notação científica. Funciona assim. 1/10 de segundo é 10 elevado a menos 1. 1/100 é 10 a menos 2. O mais famoso é o milissegundo, que é 1/1000 de segundo, ou 10 elevado a menos 3 segundos. A partir daí, as coisas ficam ainda mais rápidas. Um microsegundo, representado pela letra grega mi, é 1/1000º de segundo, ou 10 elevado a menos 6 segundos. Depois vem o nanosegundo, que é 10 elevado a menos 9, o picosegundo, 10 elevado a menos 12, e o femtosegundo, que é 10 elevado a menos 15 segundos. Essas unidades são cruciais em áreas como eletrônica, óptica e física de partículas. Vamos ver como isso funciona. Se você tem 0,005 segundos, pode escrever isso de forma muito mais elegante como 5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, que é, simplesmente, 5 milissegundos. Ou, se um circuito opera em 2,3 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, chamamos isso de 2,3 microsegundos. É uma forma muito mais limpa e universal de representar tempos muito, muito curtos. Agora, vamos juntar tudo. Como converter de uma escala grande, como horas, para uma bem pequena, como milissegundos? Vamos pegar 1,5 horas. Primeiro, convertemos para segundos. 1,5 vezes 3.600 segundos nos dá 5.400 segundos. E o caminho inverso? Digamos que você tem 150 milhões de microsegundos. Parece muito, mas vamos converter para segundos. Sabemos que um microsegundo é 10 elevado a menos 6 segundos. Então, basta multiplicar 150 milhões por 10 elevado a menos 6. Isso é o mesmo que dividir por 1 milhão, o que nos dá 150 segundos. Simples assim. Então, qual unidade você deve usar? A resposta é: depende do contexto. Para o seu dia a dia, como calcular o tempo de uma viagem, horas e minutos são perfeitos. Para um fenômeno físico rápido, como o piscar de um LED, milissegundos ou microsegundos são mais adequados. A dica de ouro é escolher a unidade que mantenha seu número em uma faixa fácil de ler, algo entre 0,1 e 1000. Falar 250 nanosegundos é muito mais claro do que dizer 0,000000250 segundos. Uma coisa importante é ter cuidado com a precisão. Ao converter e arredondar números, você pode perder informação. Em trabalhos científicos, é fundamental manter o número correto de algarismos significativos para que seus resultados sejam confiáveis. A precisão do seu instrumento de medida, seja um cronômetro de celular ou um relógio atômico, também define o limite do que você pode afirmar. Vamos praticar com alguns desafios rápidos. Um trem leva 2 minutos e 15 segundos para atravessar uma ponte. Quantos segundos são isso? Bom, 2 minutos são 120 segundos. Somando os 15, temos 135 segundos. E em milissegundos? É só multiplicar por 1000, o que dá 135.000 milissegundos. Vejamos outro problema. Quanto é 0,2 segundos em milissegundos? Isso mesmo, 200 milissegundos. E 0,0003 segundos em microsegundos? São 300 microsegundos. Parece que estamos pegando o jeito. Dominar as conversões de tempo abre portas para entender o universo em todas as suas escalas, desde a idade de uma galáxia até a duração de uma reação química. É uma ferramenta poderosa que você vai usar para sempre. Espero que este guia tenha sido útil e que agora você se sinta muito mais confiante para trabalhar com o tempo. Caso tenha dificuldade, use a técnica de multiplicar por 1, como foi ilustrado na lousa.
Se a explicação ficou rápida demais, pause o vídeo em cada passagem e exemplo. Não hesite em pegar o papel e o lápis para treinar cada exemplo proposto aqui. Entenda que não é preciso decorar nada. Apenas use sua intuição e os conhecimentos prévios sobre as unidades usuais do tempo. A prática constante fará com que você converta as unidades de tempo com maior facilidade, além de desenvolver uma compreensão mais clara sobre a duração dos fenômenos e dos acontecimentos ao seu redor. Chegamos ao final desta aula do nosso curso de Física 1. Hoje falamos sobre um tema fascinante: o tempo e a forma como o medimos. Espero que tenha gostado da videoaula e conseguido perceber como esse conceito, que parece tão simples no nosso cotidiano, é na verdade um dos mais profundos e misteriosos da física. Falamos de lendas antigas, de ciência moderna, e vimos como o tempo conecta tanto o passado quanto o futuro. Da Índia de Bhaskara e Lilavati, passando pelas observações de Galileu numa catedral em Pisa, pela definição de tempo dada por Newton, até os laboratórios onde funcionam os relógios atômicos e ópticos que marcam o ritmo do nosso mundo atual. Viajamos pela história e pelo conhecimento. Refletimos sobre como nossos sentidos percebem o tempo e o que conseguimos, ou não, captar da passagem dos fenômenos. E, finalmente, chegamos ao padrão moderno de medição, o segundo definido pelos átomos de césio e coordenado pelo TAI e o UTC, os relógios mais precisos já criados pela humanidade. E você? Já conhecia a lenda de Lilavati? Sabia que Galileu descobriu as leis do pêndulo apenas observando um lustre numa catedral? Já tinha ouvido falar da definição do tempo segundo Newton, esse tempo absoluto, que flui de modo uniforme, independente de tudo? Ou sabia que o nosso tempo moderno é regido pelo TAI e pelo UTC, e que de tempos em tempos até adicionamos ou removemos segundos intercalares para manter o sol no meio do dia? Deixe suas respostas aqui nos comentários. Me conta o que mais chamou sua atenção nesta aula. Qual dessas histórias te surpreendeu mais? A matemática poética de Bhaskara, a curiosidade de Galileu, a definição de Newton sobre o tempo ou a precisão dos relógios atômicos? Na próxima aula, vamos dar o próximo passo e falar sobre o espaço, o palco onde todos os fenômenos ocorrem e que, assim como o tempo, constitui um dos grandes mistérios da física. Então não perca tempo e venha fazer parte desta jornada com a gente. Vem muito conteúdo interessante por aí. Se você gostou da aula, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas possam aprender também. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas aulas. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, o tempo passa, mas o conhecimento fica. Até a próxima aula!